Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Se você quer saber acerca do fim, com certeza hoje você vai ouvir falar, segundo a palavra de Deus. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração de uma forma especial, de uma forma tremenda, em nome do Senhor Jesus. Vamos conhecer mais acerca do que vai acontecer no tempo da volta de Jesus. Eu gostaria de orar, pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa live, nessa ministração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós viemos aqui com desejo de aprender mais do Senhor. Dá-nos a sabedoria, dá-nos a revelação acerca das coisas do fim. Possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar e possamos estar atentos, apercebidos com relação à volta do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Se você quer saber acerca do fim, com certeza o capítulo 24 de Mateus é um capítulo que nos mostra acerca de sinais que vão acontecer no tempo do fim, o que vai acontecer no tempo que antecede a volta de Jesus. Com certeza é algo extraordinário. E nesse tempo, né, nesse texto, nessa história, nós vemos que os discípulos queriam saber acerca do tempo do fim. Com certeza nós também queremos saber acerca das coisas que ainda vão acontecer, né? Mateus 24, versículo 1 em diante, vamos ler. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Estava lá mostrando o templo. Naquela época, o templo ainda estava de pé. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus estava dizendo, esse templo aqui, o que vocês estão vendo, essa construção, vai ser destruída, e nós sabemos que ela foi de fato destruída 70 anos depois de Cristo, e nós sabemos que até hoje ela permanece em ruínas, e a única coisa que ainda tem com relação a esse templo, depois de quase 2000 anos, é apenas o Muro das Lamentações, ok? Importante que você entenda isso. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí agora eles estão querendo saber quando é que vai acontecer essa questão do templo, quando vai ser a sua vinda, quando que as coisas vão concluir, vão consumar, né? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, haverá o quê? Falsos profetas. Então, até a volta de Jesus, haverá pessoas que vão se autodenominar Cristo, que são os falsos profetas, ok? Então, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu sei que todas as vezes que aparecem guerras, aí nos noticiários, a gente recebe perguntas, né? Eu mesmo, como um pastor que gosta de falar sobre esse assunto do tempo do fim, né? Eu sei que assusta um pouco, mas a Bíblia diz para nós não assustarmos, porque ainda não é o fim ainda. Mesmo que haja guerra, eu sei que haverá guerras até a volta de Jesus, ok? Porém, não é ainda o fim. Outras coisas vão ter que acontecer até que venha de fato o tempo do fim, ok? Versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, quando a gente vê esses terremotos, a gente vê as fomes, todas essas coisas são claras, já está apontando para o tempo do fim, porém, não é necessariamente o fim. Tudo isso vai ter que acontecer segundo a palavra de Deus, ok? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então vai ter um momento que ainda vai ter mais ainda perseguição por causa do nome do Senhor. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Okay? Claro, isso é um tempo ali da tribulação, da grande tribulação. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo.
e será pregado o evangelho, esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então aqui a gente vê que Mateus escreve acerca daquilo que Jesus disse, e ele vai dizendo que vai ter falsos profetas, vai ter pessoas, vai ter guerra, nação contra nação, vai ter fome, vai ter terremotos, todas as coisas que vão acontecer. E vai chegar um momento de muita perseguição, com certeza no tempo da grande tribulação, e nesse tempo realmente o amor vai se esfriar, e nós vemos aqui que vai ser pregado o evangelho do reino, que é um outro evangelho que vai ser pregado no tempo da grande tribulação, apontando para o reino que está vindo, o reino milenar, o reino de Cristo. Nós vamos falar um pouco mais, né, disso, com certeza, quando nós falarmos de Apocalipse em dezembro, ok? Bom, e aí, versículo 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, que é o anticristo, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então veja, aqui já entra um ponto importante. Está vendo que vai haver o abominável da desolação, que nós acreditamos seja o anticristo, que vai se levantar, que vai ter um governo mundial do anticristo durante 7 anos, mas os últimos 3 anos e meio, né, vai ser um momento em que de fato esse anticristo vai se manifestar e ele vai estar no lugar santo. O que é o lugar santo? O lugar santo é uma parte do templo. O templo tinha 3 partes, né? O átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, ok? Então aqui está dizendo que esse abominável da desolação, que fala Daniel, né? Daniel é um livro com certeza profético e fala acerca das coisas do fim também. Ele diz que haverá um momento em que o anticristo vai entrar no lugar santo. Porém, nós sabemos que hoje não temos o templo, não existe o templo. Então essa profecia não vai se cumprir antes que reconstrua o templo. Então é necessário sim que o templo seja reconstruído para que essa profecia possa se cumprir, né? Mas eu sei que o relógio já está andando, vamos falar daqui a pouco sobre a parábola da figueira, e você vai ver que o relógio profético do tempo do fim já está andando, e com certeza todas essas coisas vão acontecer segundo o que Deus diz. Aí é uma mensagem, claro, para os judeus que estiverem naquele tempo. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? Quem estiver sobre o eirado não deixe atirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte para trás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Isso é uma mensagem específica para o tempo da manifestação do anticristo, da grande tribulação, para que esses judeus fiquem atentos, né? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres, porque com certeza vai vir a ira de Deus sobre os povos, aqueles que não o receberam, né? Então vai ser o tempo o grande dia do Senhor, é o grande dia da ira do Senhor contra ali as nações e os povos que não o aceitaram. Então isso vai acontecer. Então, especificamente essa parte de Mateus 24 nos fala acerca do povo judeu, né? De como eles devem reagir quando acontecer que o anticristo vai entrar no lugar santo, e com certeza entrar ali vai ser uma abominação para os judeus. Com certeza vai ser algo muito, muito forte, porque somente os sacerdotes é que podem entrar ali, e não algum líder mundial, não é verdade? E então, versículo 29 continua assim:
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, então vai ter um sinal no céu. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse é o tempo da volta de Jesus. Aleluia! Né? Nós chamamos essa da segunda volta, porque ele vai voltar antes. Para aqueles que estiverem apercebidos, para aqueles que estiverem vigiando, ele vai voltar antes e vão ser aqueles que vão ser arrebatados. Então a parte da igreja vai ser arrebatada antes desse tempo aqui e a outra parte vai ser arrebatada já no final da grande tribulação. Aleluia, mas eu espero ir na primeira. Aleluia, primeira volta de Jesus, quando vai ser as escuras, secreto, e nós estaremos com ele para a glória do Senhor. Aleluia. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, as quais reunirão os seus escolhidos, os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é já no final da grande tribulação, em que todo olho verá que Jesus está vindo e ele virá para realmente recolher aqueles que foram salvos. Aleluia, aqueles que são dele. E então ele fala-nos da parábola da figueira, e que é o maior sinal profético da vinda do Filho de Deus. Eu sei que eu posso falar de vários sinais proféticos na Bíblia aqui, mas é importante que você conheça essa parábola, porque essa parábola nos dá a plena clareza de como e quando de fato vai acontecer a volta de Jesus, como que as coisas vão caminhar para a volta de Jesus. E aí nós vamos ver que realmente nós estamos próximos da vinda do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis se está próximo o verão. Então, quando você olha para a figueira e você já vê que os ramos estão se renovando, as folhas estão brotando, então é sinal de que está próximo o verão. Isso é um sinal de uma árvore. E na Bíblia, a figueira aponta para Israel. Né? Textos da Bíblia mostram Israel como uma figueira, então está apontando para Israel. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, se nós olharmos para a história de Israel recente, a gente vê que coisas foram acontecendo e estão acontecendo e são para nós um sinal profético. Então, se queremos saber o tempo do fim, temos que olhar para Israel. Se eu estivesse ministrando essa live aqui em 1930 ou 1940 e falando que Jesus iria voltar, que o anticristo iria pisar no lugar santo, no templo, as pessoas iam falar assim, mas nem Israel existe, a nação de Israel não existe, não é? Jerusalém não é de Israel, o templo não foi reconstruído, mas nós já estamos aí no ano de 2025. Mas em 1948, nós sabemos que a nação de Israel veio a existir. Depois de quase 2000 anos sem existir, volta a ser nação em um dia, 1948. Isso foi algo divino, algo com certeza profético, porque a nação voltou a existir. Em 1967, nações vieram contra Israel. Israel ganhou a guerra dos 6 dias contra o Egito, Jordânia, a Síria. Aqueles países ao redor vieram contra Israel, mas Israel venceu em 6 dias de uma forma milagrosa. E naquele momento, naquele tempo, Jerusalém passa a ser de Israel novamente e passa a ser a capital de Israel. Então veja, a nação voltou a existir, a capital agora volta a ser Jerusalém. E nos falta então apenas uma coisa para que a profecia possa se cumprir, que é a reconstrução do templo. Então você vê que nesses anos todos, é claro, se fala sobre a reconstrução do templo, dizem o terceiro templo, você pode até pesquisar, na verdade os materiais estão todos prontos, né? Mas ali onde eles querem reconstruir o templo tem uma mesquita que nós chamamos ali de cúpula dourada, e que é de domínio árabe. Então ainda está nas mãos dos gentios. E aquilo ali precisa sair das mãos dos gentios e voltar para os judeus, para que os judeus reconstruam o templo. E eles não querem reconstruir em outro lugar, eles querem reconstruir justamente nesse lugar, nesse ponto.
Por quê? Porque ali é o Monte Moriá, é um monte profético, é onde Abraão foi sacrificar Isaac para Deus. E ali é onde foi construído o templo. Então eles querem reconstruir no mesmo lugar. Mas isso está impossibilitado, porque ali tem um santuário muçulmano. Ok? E então, diante disso, algo claro vai ter que acontecer para que aquele templo seja removido dali. Aquele santuário seja removido ali, para que reconstrua o templo novamente. Porém, particularmente, eu acredito que isso só será feito depois do arrebatamento dos crentes vencedores, né? Eu acredito nisso, porque alguns vão primeiro do que outros. É isso que eu creio, segundo a palavra de Deus. Vamos ler aqui o que a Bíblia continua dizendo para nós. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então foi algo reservado somente ao Pai. Nós não sabemos o dia, né? Eu ouvi uma história, né, na nossa igreja, estava sendo compartilhado sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus. E depois de um culto, uma criança chegou para o pai e falou: pai, que dia que Jesus volta? E aí aquele pai falou assim: não sei, minha filha. E aí então aquela menina falou: pai, o senhor sabe que dia que Jesus volta? Ela falou: não sei que dia que Jesus volta. Não, pai, o senhor sabe que dia que Jesus volta? E aí o pai falou: não, minha filha, eu não sei que dia que Jesus volta. E ela falou: pai, o senhor sabe sim, a minha professora dos kids falou que só o pai sabe. Naquele momento o pai entendeu que era só o pai do céu que sabia. Então nós não sabemos a data, com certeza nós podemos ver sinais. Então o sinal maior com certeza é Israel. Olha para Israel, algo está acontecendo ali, né? Israel voltou a existir. A capital agora é Jerusalém. Então tem coisas proféticas acontecendo em torno de Israel. Então nós temos que ficar de olho, atento à nação de Israel. Aleluia. Então aqui é somente o Pai Celestial que sabe. Agora olha só. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Ou seja, em tempos normais. Por isso que eu não acredito numa terceira guerra mundial para que Jesus volte. Tudo bem, pode ter uma iminência, mas não uma guerra mundial. Por quê? Porque eu acredito que a volta de Jesus vai ser nos dias normais. Aparentemente nada está acontecendo. De repente, uma parte da igreja vai subir, ok? Em dias normais. Olha o que a palavra de Deus continua dizendo no versículo 40. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Veja, vai ter 2 no campo. Um será tomado e outro será deixado. Então vão estar no campo trabalhando. Não é tempo de guerra, é tempo de trabalho. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então dias normais. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Veja, o Senhor não é Senhor dos ímpios. O Senhor é o Senhor daqueles que conheceram o Senhor. Por isso que isso aqui não está falando de crentes e ímpios. Não, está falando de crentes. E um será tomado e o outro vai ser deixado. Ok? Então, por isso que a Bíblia diz: portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Pois, considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. Então, olha só, quando você vai para esse texto aqui, de Mateus 24, é importante que você entenda que a Bíblia está mostrando para nós que precisamos estar vigilantes, para que a gente tenha apercebidos. E aí você vai para o livro de Lucas, por exemplo, e aí você vai lá para o capítulo 21, que é o mesmo texto, mas alguns detalhes a mais nesse livro de Lucas. Olha o que ele diz acerca de nós estarmos vigilantes.
Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então veja, então você tem que tomar cuidado para que o seu coração não fique sobrecarregado com as coisas do pecado, com a embriaguez, com as preocupações desse mundo. Seus olhos não estejam nesse mundo, mas seus olhos estejam em Cristo. Seu coração esteja lá. Por quê? Porque se seu coração estiver aqui, preso nessas coisas dessa vida, a Bíblia diz que vai ser aquele dia, ou seja, a volta de Jesus vai ser como um laço. É como se alguns estivessem subindo e você não consegue subir. Por quê? Porque você está preso nesse mundo. Ou seja, seu coração está sobrecarregado. Seu coração está com sobrepeso. Seu coração está aqui nesse mundo. Então é muito importante que o nosso coração esteja nos céus. As coisas celestiais, as coisas do alto. Por isso que eu vim aqui hoje falar para você desse ponto muito importante. Se você quer ser arrebatado, né, com Jesus, encontrar com Jesus antes da grande tribulação, eu quero desafiar você a não ter o seu coração nessa terra, mas ter o seu coração nos céus. Ter o seu coração nas coisas do alto. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com essa vida, querendo muitas coisas dessa terra, do que a terra pode nos oferecer, esquecendo daquilo que os céus podem nos oferecer. Isso é um fato. Às vezes estamos com nossos olhos sempre nas preocupações do que eu tenho, do que eu posso ter, do que eu posso comprar, do que eu posso adquirir. E essa vai ser a vida daqueles que vão anteceder o tempo do fim, mas mesmo assim, mesmo que o mundo esteja para comprar, vender e fazer muitas coisas, que você tenha um coração para o Senhor, para querer as coisas dos céus, para as coisas lá do alto. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. É isso que nós precisamos. E aí o texto continua dizendo lá em Lucas: pois há de sobreviver a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Veja, isso aqui não é mensagem para o ímpio, isso é mensagem para o crente. O crente precisa orar, não porque é a oração que compra o seu arrebatamento, mas a oração nos fala de relacionamento com Deus. Vai ser arrebatado quem tem um coração para as coisas celestiais. E quem tem um coração para as coisas celestiais são aqueles que estão orando, são aqueles que estão voltando o coração, estão buscando o Senhor, estão querendo saber a vontade do Senhor, estão sendo alinhados para fazer a vontade de Deus. Esses vão ser arrebatados. E eu espero estar lá com quantos mais? Quantos vão ser arrebatados aqui? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque estamos às portas. Não precisa acontecer nada profético para que Jesus volte, o arrebatamento. Claro que para a grande tribulação ainda precisa reconstruir o templo, mas assim que a igreja, parte da igreja for arrebatada, com certeza vai haver a reconstrução do templo, e eu quero estar pronto, eu quero estar preparado para ser arrebatado. Aleluia! Eu espero que você também, aleluia. Então escreva aí o seu amém, que você deseja ser arrebatado, aleluia, estar de pé na presença do Filho de Deus, Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Bom, e aí então nós temos mais uma parábola para concluir esse capítulo de Mateus 24. Versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para lhe dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, fazendo a vontade do Senhor. O servo bom, que é aqui essa parábola do servo bom e o servo mau, é aquele que tem recebido algo de Deus e tem transmitido a outros. Tem recebido e tem passado, tem cuidado de outras pessoas, tem servido a outros. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Você tem feito o que Deus chamou para fazer? Você tem passado aquilo que você tem recebido da parte de Deus? Entende? Então, se você, é isso que Deus quer. Olha, Deus confiou a você. Deus te deu a graça, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, para que eles sejam usados para a glória de Deus, para que sejam usados para abençoar outros. Esse é o servo bom. Esse é o servo que está dizendo: olha, eu estou aqui nessa terra, ainda nessa terra, não é só para viver uma vida boa, confortável. Não, eu estou aqui para servir o meu rei, estou aqui para servir o Senhor, estou aqui para cooperar com a edificação do reino de Deus. Esse tem que ser o nosso coração. Amém? Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, aquele que foi encontrado fiel aqui, sendo um bom servo de Deus, lá quando vier o Senhor, ele vai recompensar. Ele vai ter uma recompensa, e o milênio vai ser uma recompensa.
Você que está vivendo para fazer a vontade de Deus, está buscando fazer a vontade de Deus nessa terra, com certeza vai chegar um momento em que você vai ser recompensado de uma maneira muito poderosa e gloriosa. Mas, se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor, demoras. Essa coisa de falar que Jesus está voltando, quanto tempo que eu ouço isso? Não vou viver do meu jeito. E passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, a se embriagar com essa vida, com as coisas dessa terra, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá disciplina. É disciplina para aqueles que não voltaram-se para o Senhor, mesmo tendo experiência com o Senhor, mesmo sendo salvos, não viveram para fazer a vontade do Senhor, mas viveram para si mesmos. E fizeram até coisas ruins com outros, foram mal testemunhas do Evangelho, né? Que Deus nos livre e guarde. Que sejamos, por outro lado, servos bons, servos que podem ser seguidos, porque estão seguindo a Cristo. Que sejamos esses, sabe, irmãos, que as pessoas olham para nós porque nós estamos olhando para Cristo. Eles possam nos seguir porque nós estamos seguindo a Cristo. Não porque somos perfeitos, não porque nós não temos falhas, não porque nós acertamos sempre, não, mas porque nós estamos olhando para Jesus. Eu espero que você seja um desses que as pessoas olham para você e falam, nossa, eu quero mais de Cristo também, eu quero mais de Deus, como essa pessoa tem buscado, né, de Deus, como esse irmão tem sido um exemplo de alguém que tem fome e sede pelas coisas dos céus, pelas coisas espirituais. Aleluia, glória a Deus. Esse é o meu desejo. Meu chamado é, de fato, levar cada um de vocês a ter uma experiência mais íntima, mais profunda com o Senhor. Estamos juntos nessa caminhada para querermos as coisas dos céus, tirarmos o coração dessa terra, tirarmos o coração desse mundo, das coisas dessa vida, mas colocarmos nosso coração no lugar certo, nosso coração nos céus. Sabe uma coisa? Quando Jesus voltar, e se o nosso coração está nos céus, nós já vamos estar lá com Ele, vamos com certeza ser arrebatados, mas infelizmente se o nosso coração estiver aqui nessa terra, nós vamos ficarmos para a grande tribulação, e haverá muita tribulação, né? Espero estar atento, eu espero estar apercebido para a volta do meu noivo. Que meu coração esteja aquecido pelas coisas dos céus, que o meu desejo seja sempre a volta de Jesus, que haja sempre um anseio, um desejo no meu coração pelas coisas dos céus, pelas coisas espirituais. Esse é o meu desejo e é isso que eu espero para você que está me ouvindo aqui hoje, que parou um tempo da sua vida para escutar a palavra de Deus. Com certeza não vai perder essa recompensa, com certeza Deus vai ajustar o seu coração para Ele, voltar o seu coração, faz fazer com que o seu coração se volte a Ele mais e mais e deseja a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor nos atraia mais e mais, tenhamos um coração para Ele, para as coisas dos céus, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, quantos aqui amam a vinda do Senhor, porque com certeza a recompensa é para aqueles que amam a volta do Senhor, aleluia. Pai, nós voltamos nosso coração para o Senhor, nós oramos segundo a palavra do Senhor, nós oramos na plena certeza de que o Senhor nos ouve. Aquece nosso coração, aquece as nossas vidas, para que tenhamos um coração desejoso pelas coisas dos céus e desejoso pela volta do Senhor. Pai, que nós possamos ter um desejo profundo e ardente pela manifestação do Teu Espírito, pela volta do Senhor. Possamos ter um coração aquecido nas coisas dos céus, nas coisas celestiais. Pai, nós oramos para que sejamos livres de todo mal, livres das coisas dessa vida, livres das coisas deste mundo. Pai, que nosso coração seja aquecido pelas coisas dos céus, pelas coisas espirituais. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento espiritual e dá-nos um coração para Ti, um coração para buscar e para amar a Tua volta. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você tenha sido aquecido por essas verdades espirituais, porque Jesus está voltando. O Rei está voltando e Ele vem nos buscar. Queremos estar prontos e preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que você possa ser um canal agora
de bênção na vida de outros, encaminhe essa mensagem para outros. Você que chegou até aqui, passe para outros aquilo que você tem recebido. Com certeza muitos outros vão ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar um coração para Ele cada dia mais, em nome de Jesus. Grande abraço.